Uma das conquistas mais simbólicas que a humanidade já fez foi a de construir máquinas que voam, famosos aviões. Desde os primeiros protótipos de aviões motorizados como o 14 bis, a ideia de subir em uma máquina que consegue alcançar os céus encanta inúmeras crianças e adultos, eu incluso. E mesmo já tendo voado várias vezes em aviões comerciais, e eu faço isso direto por causa do meu trabalho, eu ainda fico completamente encantado sempre que eu entro em um avião. Da decolagem com um avião acelerando pela pista, até ele inclinando e subindo, a gente colado nos bancos, até as casas e prédios ficando cada vez menores, até o avião cortar as nuvens e subir até alturas que eu não consigo nem imaginar e eu tenho medo de altura. E a pergunta natural que surge é: como os aviões voam? Como que esses objetos de metal pesando toneladas decolam do chão e sobem além das nuvens? Você provavelmente aprendeu a resposta errada a vida inteira. Existem 4 forças importantes no voo: o peso que puxa o avião para a terra, a sustentação que empurra o avião para cima, a tração dos motores que empurram ele para frente e o arrasto que resiste a esse movimento. Quando o avião atinge altas velocidades em relação ao ar, a força que sustenta o avião aparece conforme o ar flui ao redor das suas asas. Se a força de sustentação for maior do que o peso do avião, ele se mantém voando no ar. Só que essa é uma resposta parcial. O que falta responder é como esse fluxo de ar ao redor da asa cria sustentação. E a resposta é simples. Mentira, a resposta não é nada simples, ela é bem complicada. Antes de falar sobre como o fluxo de ar ao redor da asa de um avião cria sustentação, você provavelmente aprendeu o motivo errado durante a sua vida. Se você pesquisar na internet, existem várias explicações simples de como a força de sustentação aparece em aviões, mas a maior parte delas fazem grandes simplificações para serem compreensíveis e ignoram aspectos importantes de como os fluxos funcionam. E dá para entender por quê. As áreas do conhecimento que estudam o fluxo do ar e forças de sustentação são a aerodinâmica e a mecânica de fluidos. E essas duas áreas são extremamente complicadas com resultados muito pouco intuitivos. Simplificações são necessárias para traduzir esses resultados em explicações compreensíveis. Por outro lado, ao simplificar o nosso entendimento de sustentação em voo, essas explicações escondem um pouco do quão incrível é a capacidade humana de criar aviões. Citando o pesquisador Philip Spallert, é fácil de explicar como os foguetes funcionam, mas é preciso de um cientista de foguetes para explicar como as asas funcionam. E eu não sou um cientista de foguetes, mas mesmo assim eu vou tentar explicar como as asas funcionam e por que a física do voo é tão complicada e incrível ao mesmo tempo. E um aviso, simplificações vão ser necessárias, mas eu ainda vou tentar deixar claro o quão complexa a física do voo motorizado é. A primeira coisa que nós precisamos entender é que a mecânica de fluidos, que descreve coisas como líquidos e gases em movimento, não é intuitiva. A propriedade mais notável é que é impossível separar causas e efeitos dentro de um fluxo. O fluxo é uma coisa só, e todas as características de um fluxo, como velocidade, pressão e turbulência em um ponto, dependem da característica do fluxo em todos os outros pontos dele. É impossível isolar apenas um pedaço de um rio e calcular como o fluido se comporta nele precisamente, sem levar em conta todo o resto do rio e força sobre ele. Se você quiser fazer algo assim, você precisa fazer simplificações artificiais, o que resulta em resultados úteis, mas não 100% precisos. Mecânica de fluidos é tão complicado que provar que a equação fundamental da área sequer tem uma solução geral vale um prêmio de $1 milhão. E mesmo sendo tão complicado, nós construímos aviões que voam. O ar da atmosfera é um fluido. Tudo que flui é. Os fluidos não são só líquidos. Quando o ar está se movendo em relação a algo, nós temos um fluxo de ar. E o que importa para descrever o voo é a velocidade do avião em relação ao ar ao seu redor. As altas velocidades do avião são geradas pelos seus motores, que geram a força de tração e aceleram o avião a altas velocidades contra o ar. O ar é formado por várias partículas que se movem aleatoriamente em todas as direções. Uma parte significativa das partículas de ar vão bater na asa do avião. E como a asa é rígida, o ar ao redor dela vai mudar de forma de acordo com o formato da asa. E essas mudanças são propagadas pelo ar. A asa desloca um pouco do ar ao seu redor, que desloca ar ainda mais distante, e assim o efeito das asas se propaga. A asa afeta uma região muito maior do que só o ar em contato direto com ela, deformando o ar, criando circulação e mudando a pressão, velocidade e direção do movimento do ar ao redor dela. E como consequência, tanto o ar passando por cima quanto por baixo da asa é empurrado para baixo. Ao empurrar o ar para baixo, o ar empurra o avião para cima. Essa é a terceira lei da ação e reação. Geralmente as pessoas aprendem que um avião funciona até aqui.
Só que isso gera parte da força que sustenta um avião no ar, mas não toda ela. Além da mudança de direção, o ar passando por cima da asa fica mais rápido e a pressão do ar diminui. O aumento da velocidade e diminuição da pressão são duas coisas que se autoalimentam. O ar em alta velocidade tende a diminuir a pressão e a baixa pressão tende a fazer o ar se mover mais rápido, é um ciclo de reforço. Já o ar passando por debaixo da asa sofre o oposto. A velocidade diminui e a pressão aumenta. Ou seja, o ar acima das asas fica com uma pressão menor do que o ar embaixo das asas. Mas a pressão nada mais é do que força espalhada por uma área. Como a pressão é maior embaixo, então existe uma força que empurra o avião de baixo para cima. Essa é outra parcela da força que sustenta o avião no ar, mas não toda. A parte sutil é que a mudança de direção do fluxo de ar e a diferença de pressão não são dois efeitos separados. Eles formam um ciclo de reforço. A mudança na velocidade e direção do movimento do ar incentiva a formação de zonas de pressões diferentes, que por sua vez incentivam a mudança na velocidade e direção do fluxo. Além disso, variáveis como a velocidade do avião em relação ao ar, formato das asas e a inclinação influenciam a intensidade e direção da força de sustentação. Por conta disso, é possível manobrar o avião modificando esses elementos. Aviões podem mudar de velocidade usando seus motores. Asas têm partes móveis que permitem alterar o seu formato para mudar a direção e intensidade das forças de sustentação. E com essas mudanças, eles também podem mudar a sua inclinação em relação ao fluxo de ar. Antes que me xinguem nos comentários, o termo mais técnico para essa inclinação é ângulo de ataque. É meio difícil de deixar claro o aspecto mais incrível da mecânica de fluidos. Tudo no fluxo está conectado, o que torna as contas difíceis e as explicações difíceis. Até mesmo uma explicação simples da base do voo depende de vários elementos do fluxo de ar, como direção, velocidade e pressão. Não existe nada simples na aviação, mas mesmo assim nós montamos aviões capazes de voar alto por horas e cruzamos continentes. Nós dominamos uma das áreas mais difíceis que a física conhece para criar máquinas de metal voador. Como seres humanos são espertos. Muito obrigado. E até a próxima.